Olá, amigos, boa noite. Segunda-feira, mais uma semana se iniciando e nós aqui com as nossas reflexões de sempre que temos feito, graças a Deus, graças à companhia de todos que estão conosco ao longo dessa jornada que estamos empreendendo. Hoje, dia 25 de janeiro de 2021. E agradecemos já antecipadamente a presença dos amigos, Dilza, Ana Clara, Gil, Tânia, Eduardo, quem nós estamos vendo aqui, Ivete, os companheiros, Vânia, Anitta, são muitos companheiros e nós nos alegramos com isso. Célia junto de nós também, é uma alegria, podemos juntos desfrutar desses conhecimentos que a doutrina espírita nos traz. Então vamos à nossa prece inicial, agradecendo por mais essa semana, por termos conseguido estar aqui na noite de hoje, participando juntos deste evento que realizamos. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos envolva, despertando nossas consciências para o bem, pacificando os nossos corações e permitindo, Pai, que Jesus, o Mestre amado, esteja conosco, através dos benfeitores espirituais que nos assistem, que nos inspiram, que nos intuem, que fortalecem a nossa fé e a nossa esperança, nos dando forças para vencermos as dificuldades do caminho, sempre com a consciência e a esperança desse mundo melhor que há de vir para todos. Abençoa-nos, Pai, hoje e sempre, que assim seja. Então, meus amigos Ivana, Marcelo, Vera, Amadei, boa noite, sempre alegria, Cida, estamos juntos, Dolores, vamos ver os amigos que estão conosco, Sebastiana, Lourdes, Silvia, Sandra, Guto, Eliana, Márcia, são os amigos conosco partilhando este encontro e nesta noite, claro, estamos falando a respeito, ou refletindo um pouquinho a respeito da obra Nosso Lar, de André Luiz. Nós estamos no capítulo 24, que tem como título O Impressionante Apelo. Vamos relembrar só da semana anterior que Lísias tinha voltado daquele passeio ao campo da música com os amigos e André Luiz tinha ficado em casa com Dona Laura, mãe de Lísias, e ali ela pôde então tratar de vários assuntos com ele, matar um tanto da sua curiosidade. E ao chegarem, Lísias foi ligar um aparelho que tinha na sala, semelhante então à nossa televisão. Neste momento em que eles ligam esse aparelho, tem um locutor falando, transmitindo um apelo de uma outra colônia chamada Moradia. É uma colônia que fica mais próxima da crosta terrena na esfera umbralina, ela está mais próxima dos homens encarnados. E ali eles estão fazendo uma súplica, porque há no ar alguma coisa com relação à questão de possível guerra entre os homens, dores que atingiriam a humanidade. Então eles estão fazendo uma súplica, um apelo para a oração, para a vibração, para o trabalho da colônia. Nosso último trechinho que nós vimos na semana passada, dizia assim: estamos ouvindo Moradia, velha colônia de serviços muito ligada às zonas inferiores. Como nós comentamos, é uma colônia que trabalha acudindo as criaturas que estão em condição mais difícil na desencarnação e mesmo os encarnados em vibrações muito densas, muito difíceis. Assim, como sabe, estamos em 1939, aí nós comentamos, poxa, André Luiz desencarnou em 30, teve ali os 8 anos de umbral, já 1 ano em Nosso Lar, então ele estava, esse período de 9 anos, ele não teve muita noção dos últimos acontecimentos e é isso que Lísias comenta com ele. Seus últimos sofrimentos pessoais não lhe deram tempo para ponderar sobre a angustiosa situação do mundo. Já havia conflito no mundo, dificuldade no mundo. Posso afiançar que as nações do planeta se encontram em iminência de tremendas batalhas. E em 39,
seria então já o início em setembro, o início da Segunda Grande Guerra que o mundo viu. Até a semana passada eu falei que ela durou 4 anos, não, a primeira durou 4 anos, a segunda durou 6 anos. Então, por conta disso, eles já estavam na iminência disso acontecer. Já havia no ar tudo se desencadeando para essa Segunda Grande Guerra. Então vamos lá ainda ao boa noite ao pessoal que nós não cumprimentamos e não fica bem, né? Nós não cumprimentamos Rosângela, Divone, Fernando, Cláudia, Carol, Eliana, Cida, Lília, Sônia, Edith, Neia, Patrícia, Maria Helena. É uma alegria, Júlio César, Mauro, é sempre uma alegria estarmos juntos nessas reflexões. Então, nós paramos nesse momento em que eles falavam de uma possível e que já era em andamento o evento de uma Segunda Grande Guerra no mundo. Então, André Luiz, agora adentrando a nossa reflexão de hoje, ele admira-se daquela transmissão e daquilo que está acontecendo e diz, pois não bastou o sangue da última grande guerra, porque a última grande guerra, ele se lembrava que foi do ano de 1914 até 1918. Então, André Luiz se lembrava desta última grande guerra. Ele disse, mas não bastou isso, quer dizer, mais 20 anos para frente, que 39, mais 21 anos para frente, e outra guerra, não bastou a primeira, contanto. Pela primeira vez, o enfermeiro amigo não me respondeu. Seu mutismo constrangia-me. Lísias estava pensativo sobre aqueles eventos que estavam sendo anunciados e que iria então complicar tudo isso. Assombrava-me a imensidade dos serviços espirituais. Havia cidade de espíritos generosos suplicando socorro e cooperação. André Luiz não fazia ideia de que o mundo espiritual intercambia todo o tempo nos movimentos e nos eventos na crosta terrena, e que também eles se ocupam de nós, também eles estão ali, e quando um grupo só, uma colônia, trabalhadores não consegue, acham que por si só não vão conseguir dar conta daquela situação, eles pedem ajuda a outras colônias para somar esforços no bem, para ajudar a humanidade com mais tranquilidade assim. Irani, muito boa noite. Edna, Márcia, Kazuko, muito boa noite a vocês, todos que estão conosco. Giane, sempre bom estarmos refletindo juntos, porque toda essa energia, olha, é isso que Moradia pedia, que o pessoal de nosso lar, uma colônia espiritual mais elevado, pudesse somar força com eles, através de vibrações, para atingir a crosta terrena, que ia ser um caos, e a Segunda Guerra foi mesmo um caos. Então, quando nós nos juntamos em vibrações de amorosidade, de coleguismo, de simpatia por uma causa, a causa do bem, onde estamos interessados na paz para todos, estas nossas vibrações se somam às do mundo espiritual e outros tantos encarnados, desencarnados também interessados. E isso tudo vai minimizando um tanto das dificuldades, das dores que poderiam chegar. Continua André Luiz, então, assombrado com essa ideia de que espíritos generosos pedindo socorro, né, e cooperação de outros para ajudar os encarnados. A voz do interlocutor que estava transmitindo o recado era um verdadeiro SOS, diz André Luiz, um pedido de socorro mesmo. A fisionomia aflita, ansiedade nos olhos inquietos. Ele também estava estarrecido e era um locutor de Moradia, mais próximo da crosta terrena. Transmitindo para nosso lar, percebia-se a aflição daquele locutor diante do quadro que estava prestes a se desenrolar. E a linguagem? Ouvir nitidamente o idioma português claro e correto. Então André Luiz se surpreende, embora todo esse quadro, André Luiz está fazendo para nós
o trabalho de um repórter da espiritualidade, é assim que ele é considerado mesmo, né? Gil está perguntando, moradia ainda existe com a mesma função? Não sei responder, Gil, mas acredito que sim. Se nosso lar ainda existe, moradia também existe. Nós vamos ver que moradia tem uma pessoa muito especial. Algumas obras adiante, nós vamos ver que André Luiz vai visitar moradia. E tem uma pessoa muito especial que dirige moradia. E o trabalho que moradia faz é fantástico. Inclusive, é com ela que se cria a chamada casa transitória, que era uma possibilidade de acudir em várias frentes de dores. Tudo isso pela frente nós vamos ver. Então eu continuo acreditando sim que estas colônias todas continuam existindo e com as mesmas funções, né? De nos ajudar, de nos proteger, de somar forças. O trabalho existe porque a humanidade ainda continua com comportamentos muito tresloucados. Nós estamos em pleno século XXI, nós estamos aqui com essas iminências de desentendimentos, de guerras, e acredito até que se os desentendimentos não foram maiores, que eles vinham num clima meio quente na área política do mundo, talvez por conta da pandemia, que por incrível que pareça, em momentos funciona como bênção para jogar água na fervura, onde de repente tiveram que parar com todo aquele encaminhamento que estava tendo para algum desentendimento entre nações. Quantas vezes nós ouvimos falar nisso antes do que estamos vivendo e que agora conseguiram pelo menos um período de trégua porque estão os olhos voltados para outra situação que surgiu mais imediata. Às vezes, aquilo que nós pensamos ser tão ruim é ainda o remédio que Deus colocou para que as coisas não se tornassem piores. Porque senão, se deixar por conta dos homens, muitas coisas teriam piorado com certeza para as criaturas na face da terra. Há quanto tempo nós ouvimos já comentários: puxa, mas haveria uma terceira guerra mundial? André Luiz está prestes a viver a segunda. E quantas vezes neste ano de 2019, 2020, a pauta foi levantada de uma terceira guerra mundial? Ouvimos muito isso. Acalmou-se. Então, continuemos vibrando no bem e com certeza esses amigos espirituais estão sim contando conosco, contando com aqueles que tenham um pouco mais de equilíbrio, de tolerância, de paciência, mas nós vamos ver que não basta só esse equilíbrio, tolerância e paciência, nós temos que agir no bem. É isto que nós vamos ver a dona Laura depois conversando com o André Luiz, a questão de ações no bem. Então aqui nós vemos André Luiz fazendo uma análise e ele se surpreende porque aquele homem está falando e ele está entendendo no bom português, entendendo perfeitamente a transmissão, que dizia que era alta, clara e em bom português. Então é interessante vermos que o mundo espiritual ele atende esta necessidade nossa. Eu gosto muito de algumas obras, algumas não, nós gostamos de todas, mas tem umas determinadas obras de espíritos diversos através da psicografia de Chico Xavier, que são aquelas chamadas cartas familiares, cartas consoladoras, comunicação entre entes queridos que partiram e os que aqui ficaram. Chico sempre teve esse trabalho. E nós não líamos estas obras com o olhar de perceber que elas continuam a reportagem do mundo espiritual. Nós líamos como apenas o consolo para a família, o testemunho da imortalidade, mas não nos atínhamos a detalhes que são narrados por esses familiares desencarnados aos seus que aqui ficaram. Até que um dia um comentário do Carlos Bacelli, nosso amigo, chamou atenção para isso. E aí nós passamos a
olhar com mais atenção essas obras, reler algumas delas. E o que nós percebemos? Os Espíritos continuam contando para nós as ocorrências do mundo espiritual. Contando, inclusive, de locais onde se fala outro idioma, para acolher aqueles filhos daquela terra que falam aquele idioma. Nós vemos isto registrado. Então, André Luiz se surpreendeu, hoje nós não nos surpreenderíamos, porque sabemos que o mundo espiritual tem esse cuidado de colocar cada criatura dentro do seu próprio mundo para que ele possa ser entendido e entender os outros que dele se aproximam, as orientações e tudo mais. Porque, como disse Paulo, o apóstolo dos gentios, em uma de suas epístolas, ele diz: o que adianta falar em línguas na igreja, se ele não puder ter interpretação disso, se as pessoas não conseguirem entender? Não adianta falar em línguas, é preciso falar na linguagem que o outro entenda, para ter algum proveito naquele ensino. Então, são coisas, são pequenos detalhes que nós vamos vendo e que André Luiz também se prende a isso. Ele julgava que todas as colônias espirituais se comunicassem pelas vibrações do pensamento. Ele imaginava que era tudo telepatia. E, de repente, ele estava diante de uma televisão onde o locutor, o apresentador, o jornalista que estava ali divulgando aquela mensagem, falava realmente, não telepaticamente, mas ele falava e a sua voz vibrava, era audível a todos que estavam na sala da casa de Dona Laura. Dona Laura, Lísias, as irmãs, André Luiz, amigos deles, estavam todos ali e todos ouviam a mesma mensagem. Então ele ficou impressionado porque ele achava que a comunicação era algo assim que só pensamento. Não, eles falam e nós podemos ouvir. A Patrícia Marcelins alento ouvir isso, e eu sei, Patrícia, da sua dor, mas nós sabemos que os nossos estão seguindo a sua vida e olhando por nós, e que nós tenhamos essas possibilidades de ouvi-los, de saber dessa continuidade do existir, desse amparo, dessa ajuda do mundo espiritual. Vamos então, vendo André Luiz, dizendo, havia ainda ali tão grande dificuldade do intercâmbio, porque ele achava que o mundo espiritual se comunicaria por telepatia e não por pensamento. Então, era tão grosseiro a dimensão em que nosso lar se encontrava, era tão próxima da Terra, tão densa, que as pessoas ainda precisavam falar e não apenas pensar e ter essa comunicação telepática. Lísias, diz a ele, estamos ainda muito longe das regiões ideais da mente pura. Porque os espíritos puros, aqueles Jesus, outros espíritos muito elevados, não precisariam verdadeiramente emitir sons, palavras, apenas o pensamento se irradia, os outros captam. Mas ele diz, olha, nós estamos muito distante disso, nós estamos muito próximo da vida que aqui levamos, do jeito que vivemos. Tal como na Terra, os que se afinam perfeitamente entre si podem permutar pensamentos. São barreiras idiomáticas, sem barreiras idiomáticas. Então, mesmo aqui na Terra, há pessoas que bom, vamos ver nossos pais antigos. Vou falar do povo antigo, né? Taubaté das antigas. Nós vamos pensar nisso. Os nossos pais, a gente disse assim, minha mãe não precisa nem falar. Se ela olhou para mim de um jeito, eu já sabia o que era. O que é isso? É uma comunicação telepática. Pelo olhar dela, ela emitia um pensamento. Não faça assim, se comporte, não faça isso. E a gente ficava aguardando o olhar de permissão. Nós íamos a festas, aniversários, e a criançada ali, aquela mesa cheia de doce, ninguém ousava colocar
pegar um docinho porque a mãe olhava de longe. Telepaticamente, ela dizia, olha, se você mexer aí em casa, nós vamos conversar. E a gente ficava ali aguardando o olhar de permissão. Mas não é um olhar, é o pensamento que se reflete naquele olhar e nós decodificávamos isso. Então, na Terra, nós conseguimos, muitas vezes, entre pessoas mais afinizadas entre si, essas pessoas conseguem, não precisa nem falar. Às vezes, em alguma situação, a gente diz, olha, não precisa nem falar, já sei o que você quer dizer. Quer dizer, o pensamento já chegou, nós já vimos, já entendemos, não precisamos de palavras. Portanto, agora, num mundo muito elevado, ninguém precisa de palavras. Wilson, boa noite. Beth, boa noite. Malu, Eliana, Cláudia, boa noite a todos. De modo geral, não podemos prescindir da forma. Então, no geral, na colônia nosso lar, a forma, quer dizer, a palavra, o idioma, tudo isso fazia parte mesmo da nossa maneira de viver e eles não podiam abrir mão disso. Então, não podia abrir mão da forma. Nosso campo de lutas é imensurável. Não dá para medir. É tanto trabalho que não dá para colocar limites. A humanidade terrestre, constituída de milhões de seres, une-se à humanidade invisível do planeta, que integra bilhões de criaturas. Liz está fazendo até ele usa milhões encarnados e bilhões desencarnados. E juntos, encarnados e desencarnados, compomos a humanidade terrestre. Há relatos, né? Emmanuel fala de que seriam 22 bilhões de espíritos destinados ao planeta Terra. Atualmente nós temos pouco mais de 7 bilhões encarnados, então vejam quantos ainda estão no mundo espiritual. Neste momento em que estamos em 7 aqui, temos 15 no mundo espiritual. Haverá um momento em que, dizem os espíritos, nós seremos 11 para 11, exatamente a metade. E interessante que num trabalho feito pela ciência disseram que a Terra comportaria alimentar, né, abrigar, alimentar, dar condição de vida para 11 bilhões de pessoas. Exatamente o que o mundo espiritual falou, 11 encarnados, 11 desencarnados, e nós estaremos fazendo essa troca constantemente, um vai e vem constante para a nossa melhoria. Dizia ele a respeito disso, essas duas populações, a população visível e a invisível, ou a encarnada e a desencarnada, essas duas populações elas é que formam toda a humanidade terrena. Então, eu dizia, não seria possível atingir as zonas aperfeiçoadas logo após a morte do corpo físico. Quer dizer, ninguém vira anjo só porque desencarnou. Sim, conforme vivemos aqui, estaremos melhores do que quando aqui vivemos. É essa a questão, né? Conforme vivemos aqui, estamos melhores do que quando aqui vivemos. Porque estaremos melhorados, mas não transformados ao ponto de sermos muito diferentes daquilo que verdadeiramente somos aqui. A natureza não dá saltos, este é um ditado, e não dará saltos nem para nós. Nem para nós. Não dará saltos. Assim, a gente sabe que conquistar a angelitude vai ser o trabalho de evolução da espécie humana por inteiro para chegar a esta condição. E ele diz, e não seria possível chegar a estas zonas aperfeiçoadas logo após a morte do corpo físico. É um passo a passo. Estar desencarnado é o próximo passo de quem aqui está encarnado. Os que estão lá desencarnados, o próximo passo é reencarnar.
Num nível um pouquinho melhor, sim, com certeza, se fez por merecer, e se fizermos por merecer, um tantinho melhor, um passinho à frente, nós estaremos melhores. Mas depende de nós. Não vamos mudar tão rapidamente apenas por uma questão de desencarnação. Somos nós, visíveis ou invisíveis, encarnados ou desencarnados, sempre nós. Os patrimônios nacionais e linguísticos renascem ainda aqui, condicionados às fronteiras psíquicas, porque, gente, imagine bem, nós acostumados aqui à nossa linguagem. Então, estamos no Brasil, há uma língua portuguesa característica do povo brasileiro, e aqui na nossa situação ainda, nós sabemos que mais interessantes são as nossas regiões, porque nós temos idiomas que parecem de outro mundo entre as regiões do Brasil. Linguagens, vocábulos, vocabulário específico. Nós temos algumas coisas que fazem muita diferença entre o pessoal de uma região sul para uma região norte, nordeste, sudeste, centro-oeste. Nós sabemos as diferenças. Imagine se, vivendo aqui, 70, 80, 90, o pessoal está chegando a mais de 100 aqui encarnado. Acostumado desde o início da jornada a esta linguagem, esta língua portuguesa que adotamos em território brasileiro, imagine se ao desencarnarmos, nós vamos conseguir resgatar algum dos idiomas já vivenciados por nós ou desenvolver alguma coisa nova de imediato. Não. Nós falamos e pensamos conforme estamos habituados a fazer. Então, Lísias diz, é algo que está mais ligado às fronteiras, condicionadas às nossas fronteiras psíquicas, ao modo de pensar de um povo, ao modo de pensar de outro povo. Nós vemos as questões, por exemplo, de moral, a moral de um povo, que não é igual à moral de outro povo. As regras de conduta de um povo não são iguais às regras de conduta de um outro povo. E o que é que nós, então, observamos? Ao desencarnar, como eu vou abrir mão das regras de conduta que eu vivi uma encarnação inteira para abraçar outras que eu desconheço totalmente? Não, eu vou continuar seguindo as mesmas regras de conduta que eu sigo aqui, ainda estarão vigentes no meu psiquismo. Ainda farão parte da minha jornada. Depois, com o tempo, a gente vai aprendendo outras e vamos nos situando de outra forma. Mas aqui, então, nós vemos Lísias explicando isso a André Luiz, de que são as fronteiras psíquicas que separam as criaturas. Nos mais diferentes setores de nossa atividade espiritual, existe elevado número de espíritos libertos de todas as limitações. Então existem, mesmo em nosso lar, na colônia nosso lar, existem espíritos que estão assim totalmente livres de qualquer limitação da matéria em que ele se experienciou. Seja conduta moral, seja linguística, não importa, isso não o prende mais num modo de viver e ver a vida. Ele já tem uma amplitude maior, onde essas coisas não o limitam. Mas, diz ele, em regra geral, sofre-se dessas restrições. Em regra geral, nós estamos, sim, restritos ao nosso conhecimento, à nossa experiência, ao nosso jeito de entender e viver a vida. Estamos aqui restritos a tudo isso. Bem, continuando, nos diz o evento que eles estavam vivendo. Emissora do posto 2 de Moradia. Novamente a voz do locutor chama a atenção deles. Emissora do posto 2 de Moradia. Se está do posto 2 é porque tem a do posto 1.
posto 3, não sei quantos postos de moradia nós vamos ter. Seriam como, eu costumo pensar, porque facilita o meu raciocínio, de que mesmo as colônias, elas têm como as nossas UBSs, os nossos PAMOS, pontos de socorro, departamentos espalhados por vários locais e que estão ligados entre si. Então, aqui a transmissão era do posto 2 de moradia, que eles estavam fazendo essa transmissão. Continuamos a irradiar o apelo da colônia em benefício da paz na Terra. É muito interessante porque ele não está fazendo um apelo para a colônia. O apelo, o convite a todos, era o apelo pela paz na Terra, para que todos colaborassem com a paz na Terra. Nevoeiros pesados amontoam-se ao longo dos céus da Europa. Veja como o mundo espiritual enxergava o movimento das mentes perturbadas com a questão de guerra, como eles faziam isso, porque eles diziam assim, nevoeiro denso se irradiava, pesados se amontoavam sobre os céus da Europa, que é onde a guerra começa, a Segunda Guerra. Que nevoeiros são esses? Se os canhões não tinham entrado em ação ainda, então não podia ser fuligem, incêndios, bombas, nada disso tinha acontecido. Então não podia ser alguma coisa física feita pelo homem, não podia. Um efeito produzido por uma atitude do homem. Não era isto materialmente falando. Então, que nevoeiro denso, que coisa é esta que estava sobre os céus da Europa, pesado sobre o céu da Europa? Pensamentos. Os pensamentos humanos voltados para o negativo, voltados para a guerra, voltados para a destruição, voltados para a ganância, voltados para a conquista do poder. Esses pensamentos mais densos, mais materiais, esses pensamentos mais materiais, quanto mais próximo das coisas materiais, o pensamento tem uma densidade maior. E é por isso que eles viam aquela nuvem densa, escurecida sobre os céus da Europa. Era o campo mental das criaturas se aprontando para uma guerra. E é por isso que atualmente nós estamos vendo o pedido constante de que a gente pense positivo, que a gente mude o modo de pensar, porque afinal nós estamos criando uma psicosfera muito densa, muito pesada. É o que nós estamos vendo mesmo. Há um grupo de criaturas na face da Terra, um número de habitantes da Terra, envolvidos nesses pensamentos da guerra passada, da conquista, do poder, do dinheiro, da ganância, da vaidade, do domínio. Há um grande número de criaturas na face da Terra com este pensamento, que esta hora em que nós estamos aqui tentando pensar diferente, alguma coisa melhor, um momento de prece, um momento de paz para todos, esses estão ocupados em produzir o interesse próprio, muito denso, muito material, muito agarrado, tudo isso. Então, olha que luta que nós estamos tendo. Estamos dentro de uma terceira guerra mundial. Não a guerra de armas, como foram as outras duas, mas é uma guerra entre o bem e o mal. É uma guerra de criaturas que querem o bem, que pensam o bem, que ajudam no bem, e uma guerra daqueles que só querem as coisas materiais, só querem o mal e só querem vantagem para si mesmo. E só querem o domínio e o poder. É esta guerra que nós estamos vivendo. Imagine como o mundo espiritual está vendo a nossa psicosfera neste momento, a face da Terra. Como eles estariam vendo o planeta? Qual o olhar para a
América do Sul, Europa, qual é o olhar? O Oriente, esses acúmulos de pensamentos que estão produzindo vibrações tão densas e que essas vibrações densas, tão quase concretas, quase palpável, essas vibrações são campos férteis para vírus e bactérias. São campos férteis para que surjam. É o substrato que eles precisam para surgir. E nós estamos alimentando. Então há um trabalho grande a ser feito por todos nós, nesse desejo de melhoria, de purificação da nossa própria atmosfera ou da nossa psicosfera, um trabalho de melhoria da nossa psicosfera para podermos ter o melhor, para podermos minimizar essas influências e evitarmos a proliferação desses vírus e bactérias oportunistas. Continua Lísias explicando, então, para André Luiz a respeito da colônia, né? Forças tenebrosas do umbral, que vinha a mensagem, forças tenebrosas do umbral penetram em todas as direções, respondendo ao apelo das tendências mesquinhas dos homens. Olha o perigo do nosso comportamento mesquinho, do nosso comportamento difícil. O que é que nós estamos fazendo com isso? Além de criar esse substrato propício à proliferação de bactérias e vírus, nós ainda estamos abrindo portas para entidades inferiores, verdadeiras obsessões coletivas, mentes que estão propiciando a ficarem extremamente perturbadas e causando perturbação onde estejam. Porque ele diz que em todas as direções, naquele momento, né, forças tenebrosas do umbral, que é a região de espíritos perturbados, que desconhecem o bem, estão ausentes da luz, estão ausentes da proposta crística de uma vida melhor para todos. Enfim, são criaturas que se comprazem no mal. E eles encontram essa brecha e vão em todas as direções, essas forças negativas vão respondendo ao apelo das tendências mesquinhas dos homens. Então, nossas tendências mesquinhas são verdadeiros apelos a que essas ondas maléficas nos atinjam. Nós nos tornamos ímãs, atraímos estas vibrações para nós. Há muitos benfeitores devotados lutando com sacrifícios em favor da concórdia internacional nos gabinetes políticos. Então, naquela ocasião da Segunda Guerra, ele está dizendo, há muitos benfeitores devotados lutando com sacrifício, porque sacrificando a sua própria evolução para ajudar o outro que está na retaguarda, em favor da concórdia internacional, de que um país consiga conversar, dialogar com o outro, se harmonizar, que um continente possa olhar o outro sem estranheza. E onde isso ocorre? Nos gabinetes políticos. É neste ambiente que esses tratados, esses encontros, esses conluios se fazem. E ali tem muitas criaturas boas encarnadas e desencarnadas lutando para fazer o melhor. Mas tem muita gente ruim, encarnada e desencarnada, querendo a destruição, querendo tirar proveito de todas as formas. Alguns governos se encontram excessivamente centralizados, oferecendo escassas possibilidades à colaboração de natureza espiritual. Olha só, os espíritos não conseguem ajudar. Por quê?
Porque aqui é a época da Segunda Guerra, mas parece que estão falando para os dias atuais. Porque eles se encontram excessivamente centralizados, fechados num pensamento que não permitem, não dão possibilidade de colaboração de natureza espiritual. Neste momento na Terra, nós estamos vendo uma briga, como eu disse, uma terceira grande guerra entre ideologias, e nós vemos a questão religiosa, muitos querendo excluir o Cristo da face da história. Muitos querendo tirar essa moral cristã, não aceitando, outros querendo tirar outras religiões, enfim, muitos querendo destruir tudo isso. E ficar somente numa condição materialista da vida, uma condição de vivência terrena apenas. Por conta disso, nós vemos que já a época da Segunda Guerra já acontecia isso. Sem órgãos de ponderação e conselho desapaixonado, caminham esses países para uma guerra de grandes proporções. Então, naquela época, os espíritos não conseguiram influenciar dentro dos gabinetes políticos muitas mentes que estavam à frente, na direção dos gabinetes, não conseguiram influenciar. Mas, ali, então, eles acabaram por, de mãos atadas, por não poder ajudar simplesmente as criaturas sem órgãos de ponderação e conselho desapaixonado, porque precisa ter alguém mais ponderado, alguém desapaixonado. As pessoas são agarradas às suas posturas, às suas ideias, defendem com unhas e dentes a sua ideologia, e quando isso acontece, não dão abertura, não querem ouvir, não entendem, não querem saber. Por conta disto, havia a possibilidade, na época, desses países entrarem em uma guerra de grandes proporções, que verdadeiramente aconteceu. Pouco tempo depois desse convite de moradia, isso aconteceu. Vamos lá, boa noite, Regiane, que está aqui também. A Cláudia pergunta como atraímos as pandemias. Pois é, Cláudia, parece que é por causa de tudo isso e mais alguma coisa, interesses materiais, essa possibilidade que nós damos de surgirem, aquilo que no ano passado chamava de geração espontânea, algo que surgia, mas ele tem que surgir com base em alguma coisa, ou por conta de algum gatilho que apareça. Talvez o grande gatilho seja mesmo a nossa questão de produção de pensamentos que favorece com um tipo de energia ou outro, envolve todo o planeta e aí propicia essas coisas todas que nós estamos vendo, para não falarmos em atitudes criminosas, para não falarmos em interesses escusos. Então, poderia sim naturalmente surgir por conta de tudo isso. Vamos lá, continuando aquilo que eles estavam explicando ali sobre a guerra, o locutor diz: ó irmãos muito amados dos núcleos superiores, porque nosso lar era um núcleo superior à moradia. Moradia era mais próxima da crosta terrena, nosso lar um pouco mais elevada. Então ele diz: ó irmãos muito amados dos núcleos superiores, auxiliemos a preservação da tranquilidade humana. Como nós damos trabalho? Como esses amigos espirituais que velam por nós se esfalfam em procurar nos acudir nas necessidades que estamos apresentando. E nós muitas vezes nem pensamos sobre isso. Não valorizamos, não pensamos, não tomamos ciência da nossa responsabilidade sobre os fatos. Defendamos os séculos de experiência de numerosas pátrias-mães da civilização ocidental. Porque a civilização ocidental, ela arrancou para uma maior liberdade, um outro ritmo de vida. E defendamos os séculos de experiência. Foram séculos para chegar nisso antes dessa Segunda Guerra, né? Séculos até hoje. Vamos vindo, são séculos que vêm, anos e anos e anos.
Então, defendamos os séculos de experiência de numerosas pátrias-mães da civilização ocidental. A civilização ocidental vem de outras civilizações. Que o Senhor nos abençoe. Calou-se o locutor e voltaram-se as cariciosas melodias. Ele fez uma trégua na sua fala e o canal de televisão que estava transmitindo voltou com uma programação melódica, suave, porque a notícia era pesada, né? A notícia era triste para todos aqueles que ali estavam. O enfermeiro Lísias permaneceu em silêncio, que não ousei interromper, André Luiz diz. Ele ficou prestando atenção e não teve coragem de interromper. A notícia era tão complicada que ele não teve coragem de interromper Lísias, que estava em silêncio. Após 5 minutos de harmonia, aquelas músicas, músicas suaves, músicas repousantes que estavam ali, a mesma voz se fez ouvir, o locutor voltou. Foi como o nosso minuto de propaganda. Ali era música e ele volta, continuando então naquela conversação. Emissora do posto 2 de moradia. Continuamos a irradiar o apelo da colônia em benefício da paz na terra. Eles ainda iam continuar com a mesma programação, desejando a ajuda para chegar-se então a paz na terra, que era o que eles ansiavam. Companheiros e irmãos, invoquemos o amparo da poderosa fraternidade da luz, das poderosas fraternidades da luz que presidem os destinos da América. Gente, todos os continentes, o mundo tem proteção. Todos os continentes têm fraternidades de espíritos, grupos de espíritos que estão ali para ajudar aquela raça, aquele núcleo habitacional de seres humanos reencarnados. A América tinha as fraternidades da luz, não era um único grupo de espíritos, porque a confusão estava se fazendo na Europa, mas as Américas entraram. Aqui mesmo do Brasil, quantos dos nossos chamados pracinhas foram para esta guerra? Então, as Américas, elas estavam precisando de socorro, de ajuda. E ele diz ali, a respeito disso, invoquemos o amparo das poderosas fraternidades da luz que presidem os destinos da América. Não estamos perdidos, essas fraternidades continuam velando pelas Américas, assim como outras fraternidades velam por outros continentes na face da Terra. Mas nós temos esses espíritos amigos velando por tudo isso. Se não conseguem fazer melhor, é porque nós aqui não colaboramos o suficiente para que eles possam agir melhor. Cooperai conosco na salvação de milenários patrimônios da evolução terrestre. Porque a evolução, o progresso material, ele antecede sempre o progresso moral. O homem, ele é mais arrojado, mais atirado nas conquistas materiais. Ele usa mais da inteligência para atender às suas necessidades materiais. Quando essas necessidades, isso está em O Livro dos Espíritos, na Lei de Progresso. Quando essas necessidades são mais atendidas e por um tempo elas vêm e satisfazem o homem, mas depois ele começa a perceber que falta alguma coisa. Então aí é a questão da regra, da conduta moral. Vamos lá. Nós estamos vivendo este momento e recebemos há poucos dias, né, as vacinas que chegaram para atender uma parcela da população brasileira, especialmente o pessoal da área da saúde e aqueles mais idosos que estão em lares, enfim, há um protocolo a seguir. O que é que nós observamos de cara com essas vacinas? Vacinas sumiram, vacinas estão sendo negociadas,
pessoas furaram fila, pessoas de alguma forma se apropriaram daquilo que não tinham direito, Então vejam, a luta material foi da descoberta da vacina, do fazer chegar a vacina, da logística para que isso tudo acontecesse, da redistribuição em solo nacional, de fazer todo um cronograma de trabalho, de organizar o protocolo de atendimento. Tudo isso é o avanço material, que cobrou de inteligências humanas se debruçar sobre a questão e encontrar os melhores caminhos para a solução. E o lado moral, que está muito aquém do material. Os que receberam e foram responsáveis por essa logística, por essa distribuição, por essa guarda, e desviaram. E se apropriaram do que não tinham direito. Então veja como o progresso moral não está acompanhando. Porque seria moral que todos seguissem as regras, honrassem o compromisso que foi estabelecido, mas tem o fura-fila, tem vacina vendida, tem câmbio negro, tem desvio de material, que é o que nós estamos vendo. Então está faltando o próximo passo, que é o avanço moral. Se tem um protocolo, olha, se cuidem, tenham cuidado, distanciamento, cuidado de higiene, máscara, etc. Nós não vemos as pessoas cumprirem isto. E não é porque não tenham máscara ou não tenham álcool gel. Nós temos, mas não nos adequamos à regra, moralmente falando, não assumimos o compromisso. Sabe, achamos que estamos acima da lei do bem e do mal. E, num repente, o que é que vai acontecer? Nós vamos ver que medidas terão que ser tomadas. Porque senão se estabelece um caos. Ah, meu Deus, esse povo não tem jeito. Pois é, o jeito vai ser tomar alguma medida drástica contra essas pessoas. Porque elas têm que responder. Elas, moralmente, elas irão evoluir pela dor, pelo castigo, por aquilo que possa vir em direção a ela. Mas é isso aí. A Ivana está perguntando se em nenhum momento da história a aptidão moral acompanhou a aptidão de organização material. Não, Ivana, segundo o mundo espiritual, não. Sempre o homem atende primeiro a questão material, que é a necessidade de sobrevivência, de moradia, que ainda está muito ligada aos instintos de preservação da espécie, então ao bem material, físico que ele está vivendo. Porque as pessoas não se pensam espíritos, elas pensam somente neste persona que o mundo conhece, nesse ego que ela demonstra. Por conta disso, nós vamos atendendo primeiro a inteligência do homem se ocupa primeiro de coisas materiais. Mas estas coisas materiais vêm a nós como, vamos dizer, uma benfeitoria. Então, pensa-se numa melhoria de estradas, vamos dizer, pensa-se numa melhoria de habitação, pensa-se numa melhoria de alimentação, tudo isso materialmente falando. Mas aí vem o excesso, o desregramento, o descuido, que ainda está na natureza do homem tão imperfeito que habita esta terra, tão ignorante das leis materiais. Às vezes as materiais até conhecem, só não cumprem, mas das leis de Deus, totalmente ignorantes, e extrapolam os limites. Aí vem então a moral, a lei moral, o desenvolvimento moral, para reajustar os comportamentos humanos à condição de habitabilidade e vida que o planeta oferece.
Por conta disso. A Cláudia dizendo, mas as igrejas estão sempre cheias e o que as pessoas estão fazendo? Cláudia, nós estamos falando de moral, nós estamos falando de compromisso, de religiosidade, de expressão de religiosidade. Nada a ver com igrejas, embora as igrejas todas venham a colaborar, deveriam vir a colaborar, a orientar os seus seguidores no comportamento ideal de vida social. Nós temos que pensar numa nova ordem social. Não é nova ordem mundial como estão falando por aí, não. Nada a ver com isso, porque isso é um desregramento total que estão propondo. Nós estamos falando de uma nova ordem social, quer dizer, uma nova ordem do despertamento do indivíduo para uma vida social melhor para todos. Isso não tem a ver com, vamos dizer, os dogmas das religiões. As religiões podem colaborar, abrir os olhos, mas isso tem a ver com a educação do espírito. E essa educação é oferecida no lar, precisa ser oferecida nas escolas, precisa ser oferecida dentro das igrejas. É um todo trabalhando com essa educação do espírito. É o espírito que precisa melhorar, é a nova ordem social. Ou você acorda agora para contribuir com o bem para si e para todos, ou nós vamos sofrer muito juntos. Então tivemos uma arrancada da ciência, da materialidade, da tecnologia absurda da Segunda Guerra Mundial para cá. Uma coisa absurda o que se avançou nesse caminho. Mas no campo da moral, que são os nossos costumes, os costumes que regem os nossos comportamentos, nós nos perdemos. Nós não acompanhamos isso. Ainda queremos muitas vezes ter aqueles comportamentos do homem primitivo, dos feudos. Ainda queremos ter comportamentos muito complicados, do toma lá da cá, da guerra, assim por um nada. Não acordamos, não acompanhamos. Então, muitas coisas chegam até nós para que agora o nosso passo agora é de evolução moral. Então, o que acontece muitas vezes numa hora? Trava-se a parte material para poder o homem avançar moralmente. Trazem-se dificuldades, como estamos tendo neste momento, para descobrir que a vida não era só aquele oba-oba, embora a gente veja muitos ainda vivendo assim, irresponsáveis com a própria vida e com a vida dos outros, dirigindo embriagados, pondo em risco a vida de quem está na estrada, coisas desse tipo que nós vemos muito ainda. Porque isto é a conduta de uma moral, de um comportamento que não condiz com a nossa realidade, que nós precisamos mudar. Qual é o convite da doutrina espírita o tempo todo? Autoconhecimento para autotransformação. Homem, conhece a ti mesmo, e em conhecendo, muda o que não estiver bom, trabalha para se melhorar, que é para podermos então nos tornarmos criaturas melhores, contribuir com essa paz. Aqui também eles estavam comentando isso, deste comportamento da humanidade. E nós estamos falando no ano de 1939, nós estamos em 2021. Olha quanto tempo já se passou. Quanto tempo? E nós estamos aqui ainda patinando, né? Quase no mesmo lugar. Gente, o nosso tempo é que passou. Me perdoem, mas nós ficamos dentro desse tema tão especial que a gente se esquece da hora e do compromisso. Me perdoem, já extrapolamos o nosso limite. Se Deus quiser, agora não encerramos então este capítulo 24, o impressionante apelo de moradia para nosso lar, a fim de ajudar a humanidade em vias de uma segunda guerra mundial. Vamos refletir sobre tudo isso para ajudar a humanidade em vias dessa terceira guerra mundial, que é uma guerra no campo da inteligência, pode não vir no campo material. E a gente reza que não venha mesmo, a gente não deseja isso. Mas essa guerra está declarada entre o bem e o mal, está declarada entre o materialismo
e o espiritualismo. Veja que nós estamos falando de espiritismo, mas estamos falando dessa consciência, né, de espíritos, de vida que segue. Tudo isso é uma guerra declarada. E nós estamos enfrentando isto, como aqui. Se aqui, que foi uma guerra material, passou, e os amigos espirituais ajudaram, e todos somaram forças, por que não começamos a somar forças para que os amigos espirituais consigam também, em tempo recorde, fazer passar esta onda dolorosa que está invadindo o planeta, e assim nós temos paz em um tempo mais curto. Vamos trabalhar para isso, vamos lutar para isso, o bom combate, mas não podemos ficar apenas em palavras. Nossas atitudes têm que contar. Nossas atitudes têm que ser mais efetivas no caminho do bem, para que verdadeiramente este bem se instale na face da terra. Meus amigos, vamos à nossa prece de Cáritas, encerrando nossos estudos desta noite. Lembrando que amanhã, se Deus quiser, e como eu digo, e nos permitir, estejamos aqui para refletir sobre o livro dos médiuns. Continuamos amanhã, 8 horas, do mesmo jeito, fazendo as nossas reflexões. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dá-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão, dá-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Que Deus abençoe a todos, que Jesus ilumine, que possamos contribuir sim com os amigos espirituais que velam por todos nós, que velam pelos mais variados continentes e povos que habitam este planeta. Que a paz, a luz, a saúde, a alegria esteja no coração de cada um, abençoando cada lar, cada família, cada núcleo, cada local de dor, sejam todos assistidos, abençoados e amparados. Deus abençoe, boa noite e até amanhã.